Olá, bom dia. Essa manhã eu quero meditar com vocês na palavra de Apocalipse capítulo 21, no verso 8, que diz assim, que algumas classes de pessoas elas não vão herdar o reino de Deus. E dentre elas estão os feiticeiros, os idólatras, os prostitutos. E tem uma classe chamada de os covardes, ou os medrosos, ou os tímidos. Em algumas versões bíblicas fala dessa forma. Mas o que quer dizer? Será que o tímido não vai herdar o reino de Deus? Não, não é bem isso que a Bíblia quer dizer. Ela quer falar daqueles que são covardes mesmo. Porque era uma época de perseguição que o povo de Deus estava vivendo. E muitos deles se amedrontavam e recuavam. Mas para os nossos tempos de hoje, o que isso quer dizer para os covardes? O que é o covarde? Covarde é uma pessoa oposta àquilo que é a verdade, àquilo que é a justiça, aquilo que é o correto a fazer. É uma pessoa que sobrepõe sobre aqueles mais fragilizados. Quando nós passamos pela rua e nós vemos certas pessoas maltratando o indefeso, ou até mesmo a natureza de Deus, um animalzinho, quando nós vemos pessoas falando mal de outras que estão inocentes, não pode se defender, quando nós vemos o vizinho maltratando a esposa ou os filhos, quando a gente vê a política brasileira totalmente corrupta e eu posso fazer alguma coisa através do meu voto, através das minhas palavras, quando eu vejo alguém desesperadamente buscando justiça porque abusaram do seu filho, maltrataram aquele que ama, maltrataram um conhecido, quando eu vejo as pessoas fazendo o que não é certo, quando eu vejo as pessoas praticando todo tipo de injustiça e eu não faço nada, e eu digo, eu não vou me meter, sabe por quê? Vai sobrar para mim, sabe? Na realidade, a palavra de Deus, ela está falando desses covardes, não só o que pratica o ato, mas também aquele que omite em fazer o que é certo, porque a verdade de Deus, e ela é cheia de justiça, e a justiça de Deus ela é cheia de verdade. Pode ter várias versões de verdade, mas vai ter somente uma só. Então, praticar o que é correto, praticar o que é justo, praticar o que é bom e, acima de tudo, praticar aquilo que o mandamento de Deus nos diz, amar ao próximo como a mim mesmo, fazer o que é correto. Será que eu faço isso? Será que eu não estou sendo uma grande ou um grande covarde ao me aproveitar de uma pessoa mais simples, ao me aproveitar da carência, da fragilidade dela, ou até mesmo eu ver que eu posso ajudar, mas eu não ajudo? Sabe o que é isso? Eu estou me tornando, omitindo a verdade, omitindo a ajuda. Eu sou um covarde. E o covarde é a mesma coisa de indiferente, quando eu não estou nem me importando com a dor do outro, ou até mesmo que eu posso ajudar, e eu não ajudo. Então, é isso que a Bíblia ela quer dizer, que muitos e muitos medrosos, muitos covardes vão omitir a verdade de Deus. Sabe como? Fingindo que não está vendo, se fingindo de indiferente, porque é mais fácil a gente se calar, né? É mais fácil a gente fingir que não está vendo. Sabe por quê? Porque eu não quero que sobre para mim. Então não pense que os medrosos e os tímidos, Jesus ele está falando somente sobre a palavra, mas a palavra de Deus acima de tudo é amar o próximo como a si mesmo. Então pense sobre isso. Não deixe, não seja um medroso, um indiferente, porque você vai estar praticando a injustiça. E nós, como servos de Deus, nós sabemos que a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, ela diz assim, que se nós não clamarmos, se nós não falarmos, as pedras elas vão falar.
as pedras vão clamar. Eu não preciso ver uma pedra falar. Eu não preciso ver isso, sabe por quê? Porque eu sei a verdade que está em mim e aquilo que eu tenho que fazer para o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é cheio de justiça, e o reino de Deus, ele é cheio de corajosos, e o reino de Deus é cheio de pessoas que se importam uma com as outras, e elas vão à luta, e elas vão para frente para fazer o que é certo, e elas não se acovardam daquilo que é correto fazer. Então, quando você vê uma injustiça, não fique com medo, não se acovarde, não, faça o que é correto. E o correto é amar o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Que Deus vos abençoe e tenha um ótimo dia.